E aí, pessoal, tudo bem? Gente, hoje a gente vai dar início ao estudo das reações orgânicas. Então, vamos conhecê-las. Essas reações orgânicas, elas acontecem, é claro, entre compostos orgânicos. Há vários tipos de reações que a gente vai ver. Todas elas ocorrem mediante a quebra de moléculas e dando origem a novas ligações. Então, essas reações, elas são muito utilizadas na indústria, pois a partir dessas reações a gente pode produzir medicamentos, produtos de cosmética, alimentos, plástico, tecidos domésticos, brinquedos, automóveis e até combustíveis, entre outras tantas coisas. Quais são os principais tipos de reação orgânica? A gente vai ver reações de eliminação, adição e substituição. Então, elas são três, né? Três classificações, mas dentro dessas três há outras subdivisões, 3 ou 4 subdivisões, tá? Então, às vezes por isso se torna um pouco mais complicado e extenso, mas no geral são três. Depois que você pega a característica de cada uma, né? Característica da eliminação, da adição e da substituição, fica mais fácil para você poder distinguir. Hoje nós vamos falar de eliminação e substituição, tá? Na próxima aula a gente fala sobre as reações de adição. Então, primeiro, reações de eliminação. A partir de um composto orgânico, você obtém 2 novos compostos, um orgânico e um outro inorgânico. Então, o próprio nome já diz para você. Algo vai ser eliminado da molécula. Um átomo ou um grupo de átomos vai ser eliminado da molécula inicial, tá? Uma dica para as reações de eliminação: sempre forma alceno no produto. Então, onde foi eliminado ali um átomo, um grupo de átomos, os carbonos vão fechar a dupla e formar um alceno. Então, deixa a gente ver os exemplos para poder entender melhor, né? Então, olha, as principais reações de eliminação são eliminação do hidrogênio ou desidrogenação, eliminação de halogênios ou dealogenação, eliminação de halogenidreto. O que é halogenidreto? É o hidrogênio com algum halogênio, por exemplo, HCl, HF, HBr. E eliminação de água, que é a desidratação do álcool, certo? Então, vamos lá para os nossos exemplos, para as reações. Gente, primeiro, eliminação de hidrogênio ou desidrogenação. Então, vejam lá que a gente tem um alcano, que é o etano, né? Essa parte que veio de vermelho, circulado, que eu uni os dois e fiz essa setinha saindo, é claro que isso não vem na sua reação do seu exercício. Eu fiz isso aí para poder mostrar para você e você compreender melhor o que está acontecendo na reação, tá? Então, essas reações, elas ocorrem por meio de algum catalisador, seja calor ou alguma outra substância que a gente coloca lá no meio reacional. Então, o que acontece aqui? Vamos entender o mecanismo. Esses dois átomos de hidrogênio se unem, né? Eles saem da molécula, então sai para onde? Você tem que me mostrar. Estão aqui no final da reação, esses dois hidrogênios que foram eliminados ou que saíram da molécula. E aí, nós vamos ficar com essas ligações livres aqui. E a gente sabe que não pode, né? A valência do carbono tem que fechar com 4 ligações. Então, essas duas ligações, olha só, se fecham formando um alceno. Tá? Então, como eu disse para vocês, sempre vai formar um alceno. Foram eliminadas partes, não pode ficar com ligação livre. Forma aqui uma dupla ligação, ok? Então, o princípio da reação de eliminação é só isso. Olha a próxima, eliminação de halogênio ou dealogenação. Lembrando os halogênios família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, né? Então, olha só, a gente tem ali um 2 de bromo etano reagindo com zinco. Então, esses elementos muito eletronegativos. Zinco metal funciona como um carbocátion, né? E ele atrai esses elementos aqui para ele, formando o ZnBr2. Mostre ele aqui no final. Os dois bromos saíram junto com o zinco, olha lá, onde eles estavam, né? Nesses dois carbonos, a gente vai estar fechando a dupla ligação, tá? Então, o mesmo princípio para todos. Eliminação de halogenidretos. Então, halogenidreto, como eu já havia falado anteriormente, pode ser o HCl, HBr, HI. Então, eles vão ser eliminados a partir de um haleto. Aqui a gente tem um haleto, olha, é o bromo, etano. Ele vai ser catalisado por álcool, né, junto de base, né? Aqui a gente tem o KOH com álcool.
Então, cada reagente tem um catalisador diferente, tá? Aqui, olha só, já é o ácido sulfúrico. Às vezes acontece só por aquecimento também, não precisa de um catalisador. Então, olha lá, o HBr sai, é eliminado da molécula, eles estão aqui, e fecha a dupla ligação, certinho? Eliminação de água ou desidratação, né? A desidratação intramolecular de álcool é catalisada pelo ácido sulfúrico a 170 graus. Então, gente, olha só, intramolecular é na molécula somente entre os átomos dela mesma, ela não vai estar reagindo com outra coisa. Submeter o ácido sulfúrico com essa temperatura, o que vai acontecer? O hidrogênio, juntamente com o OH hidroxila, vão sair da molécula. Então, vejam, eles formam a molécula de água, né? E ali vai se fechar uma dupla ligação. Então, como foi dito anteriormente, forma-se um alceno e elimina água. Aqui a gente tem um caso à parte da desidratação. Essa desidratação é intermolecular, é entre duas moléculas de álcool. Então, olha lá o que vai acontecer. O hidrogênio de uma das moléculas de álcool vai se juntar a hidroxilo do outro. Então, aqui a gente tem a formação de água. E esse oxigênio que vai ficar aqui sozinho com a valência livre, se junta a essa parte de baixo aqui do álcool, que seria tipo um radical etil. Então, olha só, a gente vai formar um éter, tá? Porque eu tiro o H de um, o OH do outro, e aí as duas moléculas se unem, tá certo? No enunciado vai estar dizendo a vocês, porque como é que você vai saber lá, tem tantos volumes de álcool no recipiente, como você vai saber se ao ser desidratado, se é uma molécula só para formar água, ou se são duas ou mais para formar éter? No enunciado vem dizendo a você, tá? Então, lembre-se, uma molécula de álcool sofre desidratação intramolecular e forma alceno, como a gente viu no exemplo anterior. Vou voltar rapidinho só para a gente ver. Essa daqui, tá? Formou alceno, eliminou água. Agora, quando você tem duas moléculas de álcool, aí ela sofre uma desidratação intermolecular e forma um éter, tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai passar agora para as reações de substituição. Aqui, gente, também pelo nome é fácil de você entender o que vai acontecer. A gente tem um átomo ou um grupo de ligantes, né, que são substituídos ou por outro. Eu costumo falar que é igual futebol, um substitui o outro, um entra, o outro sai, né? Troca-se esse átomo ou grupo de átomos do composto por outros que vão vir. Então, aqui a gente vai ver que acontece entre alcanos, ciclanos também, né, compostos fechados, e aromáticos. Essa daí é uma equação geral, como se fosse lá no primeiro ano que a gente estudava dupla troca. Veja, a gente tem os elementos A e B em destaque, esses dois se unem para sair aqui onde estava o A, o B entra, né, e o A sai com o X. Então, como se fosse uma dupla troca entre eles. Então, as principais reações de substituição são halogenação, pelo menos um átomo de hidrogênio é substituído por um halogênio. Nitração é a reação com ácido nítrico, o hidrogênio vai ser substituído pelo grupo nitro, que nós já vimos lá nas nitrogenadas. Sulfonação ocorre a reação com ácido sulfúrico, o hidrogênio é substituído pelo grupo SO3H. E alquilação, que acontece com aromáticos ou com aletos, onde um dos hidrogênios é substituído por um radical, metil, etil, isopropil, então vai ser um radical que vai estar fazendo essa troca aí com o hidrogênio, tá? Vamos aos exemplos. Nitração. Então, a nitração envolve a reação do alcano com ácido nítrico, HNO3, mas a gente não vai estar escrevendo o HNO3 assim. A gente escreve nessa configuração para ficar mais fácil de você ver aqui o OH hidroxilo se juntando com o hidrogênio, né? Como a gente está vendo no exemplo, saindo a molécula de água no final, para o grupo Na2 ficar tipo livre para entrar aqui no lugar do hidrogênio, né? Fazer essa substituição aí, tá? Então fica mais fácil para a gente visualizar a reação escrevendo HONO2. Então vai produzir um nitroalcano e água, né? Essa reação com o ácido forma água no final. Então olha o exemplo aqui, eu tenho metano. Um dos hidrogênios se junta ao OH, forma água, o Na2 substitui. Então, a gente vai ter como produto nitrometano. Aqui no próximo, olha, a mesma coisa. Um hidrogênio do etano com o OH do ácido forma água lá no final e no lugar do hidrogênio você coloca o Na2. É o nitroetano, tá
tá certo? Então, aí foi o exemplo da nitração. Sulfonação é o mesmo princípio da nitração. Você vai estar reagindo o seu hidrocarboneto com ácido sulfúrico, que é o H2SO4. A gente coloca nessa configuração pelo mesmo motivo do ácido nítrico. Olha só, fica mais fácil, né, de visualizar e retirar a molécula de água. Esse Hzinho sai, troca, né, substitui pelo SO3H. Então, o metano vai virar um ácido alcano sulfônico. Lembra dessa nomenclatura quando a gente viu as funções sulfuradas? Então, vai ficar ácido metano sulfônico, tá? Halogenação. Que na halogenação a gente tem o seguinte: vai substituir um ou mais átomos de hidrogênio do hidrocarboneto por um halogênio. Geralmente, a gente vai estar utilizando o cloro e o bromo, tá? Porque as reações com flúor, nós já falamos disso também, são muito reativas, muito explosivas, e as com o iodo são muito lentas. Então, olha lá o nosso exemplo. Eu tenho aqui o metano, né? Esse aqui, olha, já tá até de rosa, bem mais fácil ainda de você visualizar. Então, olha lá, o H se junta com o Cl, formando o HCl, que tá aqui no final, e no lugar dele, você substitui por um átomo de cloro, né? Essa reação acontece só por um aquecimento, então vai formar o cloro-metano. Tranquilo, né? Olha, a cloração agora do etano. Você tem aqui o etano com 2 átomos de carbono. Esse Hzinho vai se juntar com um átomo de cloro. Olha só ele aqui no final, tá vendo? E onde fica a valênciazinha livre? Olha lá a valência livre do carbono. No lugar dela vai vir o outro átomo de cloro, né? Então, eles vão substituir um ao outro. Para a gente fazer a retirada desses átomos de hidrogênio, existe uma regra, que é a regra da facilidade de saída do hidrogênio do hidrocarboneto. Então, por exemplo, se você tem um hidrocarboneto ramificado ou com uma cadeia maior, qual hidrogênio sai? Qualquer um? É o que você quiser? É o que está mais próximo aqui da pontinha aqui perto do halogênio? Não, né? Então, primeiro, gente, vai estar saindo os hidrogênios de carbono terciário. Então, o carbono terciário está ligado em outros 3 carbonos, só tem um H. Então, é mais fácil porque haja a saída dele. Depois, os carbonos secundários e, por último, carbono primário, tá? Depois eu vou fazer esses exemplos com vocês para ficar mais claro a compreensão. Bom, aqui a gente tem outros exemplos de alcanos transformados em aletos. Então, vejam, eu tenho aqui o metano reagindo com bromo, eu coloquei essa reação para a gente verificar o seguinte: nem sempre ela vem assim, com as ligações estrutural plana aberta, bonitinha para você ver quem entra e quem sai, não. Muitas vezes vem assim, né, na forma molecular. Então, BR2 seria montado BR tracinho BR. Então, lembre-se que pode ser que venha desse jeito aqui. Então, submetido à luz e ao calor, um Hzinho se junta com o bromo, forma HBr, e o outro átomo de bromo substitui lá no metano, vai virar o bromo-metano. Aqui, mesma coisa, tá? O metano reagindo com o cloro, formando o cloro-metano. A partir do metano, a gente pode ter várias substituições dos halogênios, catalisados por luz e calor, como a gente viu aqui, né? E isso daí, gente, se chama reação em cadeia. Então, enquanto houver hidrogênio, o halogênio vai estar substituindo. Então, olha lá, eu tinha de início o metano, né, aqui com 4 carbonos, 4 hidrogênios, desculpa. Substituiu uma vez, cloro-metano. Continuou reagindo, substituir mais o segundo hidrogênio de cloro-metano. E continuando tricloro até chegar no tetracloreto de carbono, que é o cloroformo. Então, aqui já não há nenhum hidrogênio, todos foram substituídos durante a reação, tá certo? Reações de substituição em aromáticos, a gente vai seguir o mesmo princípio que nós vimos nas demais, tá? Então, olha, você tem aqui o anel benzênico, a gente sabe que cada pontinha dessa é um Hzinho reagindo com cloro, que é a halogenação. Então, um Hzinho se junta com o cloro, formou o HCl no final, o outro Cl vem substituir no lugar dele, tá? Aqui, certo? Nitração também, olha, o OH junto com o hidrogênio formando água, no lugar dele substituindo por NO2, assim da mesma forma o ácido sulfônico, né? A água no final, essa 3H no lugar do hidrogênio, certo? E por último, gente, a alquilação, chama alquilação de Friedel-Crafts. Como que acontece essa reação? Você vai substituir um hidrogênio por um radical derivado de alcano. Então, olha só, aqui eu tenho, por exemplo, um cloreto de metila.
Como vai ser essa reação? Nesse caso, o hidrogênio se junta ao cloro por ser mais eletronegativo, tá? Não é o cloro que vem para cá. Ele se junta ao Cl com H, forma HCl aqui no final, e no lugar dele a gente substitui pelo metil, tá? Então, vai ficar metilbenzeno ou tolueno. Então, é essa aí a reação de substituição. Pessoal, a gente encerra por aqui. Próxima aula a gente vai estar falando de adição e algumas outras complementações do que a gente já viu, ok? Tchau, tchau, até a próxima.